Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 15 de setembro de 2020. Estamos gravando o vídeo número 19 e é um assunto novo, né? Estamos começando hoje um estudo sobre o tabernáculo. Serão alguns vídeos, né? Talvez de 4 a 5 vídeos. Nós vamos abordar o tabernáculo e os utensílios, ou seja, as peças que compunham o tabernáculo. E para isso nós vamos ver a definição do tabernáculo, a importância deste estudo, a ordem para construir, como era o tabernáculo, a simbologia, as características do tabernáculo, o significado dos materiais e das cores, os utensílios, vamos ver um por um, o sacrifício pelo povo, o sumo sacerdote, as vestes sacerdotais e a ordem das tribos. Vamos seguir então esse roteiro, né, nesse estudo. Então, primeira coisa, vamos ver a definição. O tabernáculo era uma tenda sagrada, um templo portátil, onde se realizava o culto público desde Moisés até o reinado de Salomão, ou seja, 1445 a.C. a 966 a.C. Foi quando Israel saiu do Egito. Logo em seguida, o Senhor chamou Moisés e mostrou para ele, no monte, né, uma miniatura do tabernáculo, né? Então falou: Moisés, faça de acordo com o que te mostrei no monte. Então Moisés fez. Então era o templo do encontro do homem com Deus. Eu vou ler aqui um comentário que eu achei nessa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo Indutivo. Isso aqui, de Estudo Indutivo. Ele fala assim, ó: o tabernáculo era um santuário construído para Deus de acordo com o padrão. Com um padrão, o do seu trono no céu, onde ele escolheu morar com seu povo. O tabernáculo era o ponto central da vida nacional de Israel, desde o dia que o Senhor tirou seu povo da terra do Egito, sob o comando de Moisés, até esse povo se estabelecer em Canaã. Então, durante mais de 400 anos, essa nação eleita haveria de adorar a Deus no tabernáculo. Tá? Naquela época, então, não tinha como fazer um templo fixo como o de Salomão, porque eles estavam peregrinando pelo deserto. Eles peregrinaram durante 40 anos, desde a saída do Egito até a chegada em Canaã, que é a atual Israel. Então eles foram peregrinando, né? Então não tinha como fazer um templo fixo. Então Deus resolveu fazer o tabernáculo, que era um templo portátil. Eles montavam, né? Adoravam a Deus, ficavam ali, e quando Deus mandava sair, dava ordem, eles desmontavam e saíam pelo deserto. Deus mandava parar, parava, montava o tabernáculo. É igual o circo, né? Esse circo de lona, né? Que eles vêm, ficam um mês no lugar, sai, vai para outro. Mais ou menos assim. Então nós vamos ver agora a importância desse estudo. Então, quanto mais conhecemos os detalhes do tabernáculo, mais entenderemos a obra redentora de Cristo. Então tem tudo a ver o tabernáculo com Cristo, pois as peças do tabernáculo se relacionam com as doutrinas e verdades do Novo Testamento. Tá? Hebreus capítulo 9, os versos 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro. Vamos ver mais para frente isso. Mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A gente vai compreender isso aqui direitinho quando tiver lá no finalzinho do estudo, falando sobre os sacrifícios. Então aqui, ó, Cristo, ele é o perfeito tabernáculo. Tá? Então vamos lá. A ordem para construir. Então Moisés recebeu a ordem expressa de Deus. Êxodo 25, os versos 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar. Então aqui está no futuro ainda. Como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então ele já preparou Moisés, falou: vocês vão fazer um santuário, no caso o tabernáculo, de acordo com o modelo que eu vou te mostrar ainda. Então depois Deus mostrou para Moisés. E como era o tabernáculo? Então
Então, o tabernáculo foi construído conforme o modelo que Deus mostrou a Moisés. Olha o que diz o verso 40. Inclusive, Êxodo, do capítulo 25 em diante, fala da construção do tabernáculo. Tá? Do 25 até mais ou menos o capítulo 40. É isso. O livro de Levítico já fala do cerimonial, ou seja, das leis, dos mandamentos, como tem que ser feito. Agora, a construção em si está aqui no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25 até o final. Também tem, vocês já perceberam, que o livro de Hebreus, capítulo 8, 9, 10, ele fala do tabernáculo. Então fica fácil da gente estudar. Então só ler Hebreus, Levítico e depois pular para Hebreus. Tenha cuidado de fazer o segundo modelo que lhe foi mostrado no monte. Então aqui ele já mostrou, lá ele falava que ia mostrar, agora já mostrou. Então Deus, lá no monte, na verdade, Deus ele é como se tivesse trasladado o céu ali para o monte, né? Então onde Deus está é o lugar santo. E ali ele mostrou para Moisés, olha, eu quero que você faça assim, assim, assim. Então ele trouxe uma réplica do tabernáculo e a Moisés, é assim que eu quero que você faça. Agora vamos ver as dimensões do átrio. Estão em 27 e 18. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Aqui, nesse caso aqui, eu usei a versão NVI, porque eles falam em metro, né, que é a nossa linguagem. A versão do Almeida, ele fala em côvado. Um côvado tem 45 centímetros. Ele vai aqui, ó, do cotovelo à ponta do dedo médio aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se fica melhor aqui. Então, do cotovelo até aqui é um côvado. Em média, 45 centímetros. Então, eu preferi essa da NVI, porque já está falando em metros. Então, aqui, uma visão geral do tabernáculo, né? Então, essa aqui é a cerca, ó, a cerca. Aqui tem o altar do holocausto, onde os animais eram queimados, né? Sacrificado e queimado. Aqui tem a pia para a purificação. Aqui dentro tem 2 compartimentos. A gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, mais ou menos essa parte aqui, ó, dividida em 2, mais ou menos aqui. Daqui para cá chama-se lugar santo. E daqui para trás é o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. A glória do Senhor vem aqui em forma de nuvem, ó, em cima da arca. Então aqui, ó, tem, a gente chama de pátio ou átrio, né? Essa parte aqui externa. E o tabernáculo propriamente dito é esse aqui. Tá? Essa tenda aqui, ó. Vamos ver. Então olha só. Aqui está a porta, tabernáculo, o altar. Aliás, o pecador só tinha acesso a essa peça aqui, ó. Aqui já era o sacerdote. Essa parte aqui chama o pátio, que é a parte A. Essa parte aqui, ó, desse tracejado para cá, é o santo lugar, o lugar santo. Então aqui tinha o menorá, o candelabro, o castiçal, tinha a mesa dos pães, e aqui tinha o altar do incenso. Então tinha 3 peças. Essa parte aqui menor é o santo do santo, ou também chamado lugar santíssimo. Então a gente tinha aqui o pátio, representado aqui pela letra A. Na B, o santo lugar, que é essa parte aqui. E o lugar santo do santo, essa parte aqui, que só tinha uma peça, que era a Arca da Aliança. E você veja que esse aqui está apontado para cá, né? Esse aqui mais ou menos para cá. Mas a porta, tá? A porta do átrio, ela estava voltada para o leste. Aí eu desenho aqui também a porta voltada para o leste. Aqui é leste, aqui é oeste, aqui é norte, aqui é sul. Então aqui é 45 metros por 25 de largura, né? Então vem aqui o altar do holocausto, lavatória ou pia, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, o altar do incenso. Aqui tinha um véu que separava o lugar santo do santo do santo. Esse véu aqui, ó, para lá ninguém podia passar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que era no dia da expiação, ele podia entrar aqui para fazer expiação, né, pelos pecados da nação, os pecados do próprio sumo sacerdote. Então, esse véu aqui, ó, era justamente a separação do lugar santo do santo do santo. Ou seja, não estava ainda liberada a presença de Deus
para as pessoas. Então, só uma vez por ano. Dia da expiação, que em hebraico é Yom Kippur, e que se comemora agora em setembro. Tá? Tem o Yom Kippur e tem o Shana Tová, que é o ano novo deles, comemora agora em setembro. Então vamos lá. Simbologias. Então, como símbolo, o tabernáculo fala da presença de Deus, como símbolo. Olha só, 25 verso 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então a palavra tabernáculo significa habitação, moradia, residência. Existe também o verbo tabernacular, que é o verbo habitar. E eu habitarei, ou seja, eu tabernaculei, tabernacularei no meio deles. Ficou difícil, hein? Passar isso aqui para o futuro. Então, a palavra tabernáculo quer dizer habitação. Então, e farão um santuário para mim e eu habitarei. Tem a ver com o verbo do tabernáculo aqui, no meio deles. E como símbolo, né? Ele é um tipo de Cristo. Porque na teologia nós temos simbologias, temos tipologia, tá? Tem tipo, tem antitipo. Então, ele é um tipo de Cristo, que é ministro e santuário do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8, 2a. Lembra que eu falei que Hebreus 8, ele já complementa, né, o estudo do tabernáculo. Lá diz assim, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então ele é um tipo de Cristo e fala da presença de Deus como símbolo. Vamos agora. Ele também é figura e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8:5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Aqui está falando dos utensílios, né? do altar do holocausto, a pia, a mesa, tudo castiçal, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés, divinamente, ou seja, foi inspirado por Deus, foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E quando Deus tirou o povo do Egito, ele deu graça. O povo, os judeus, os israelitas, eles acharam graça diante dos egípcios, depois daquelas 10 pragas, né? Então os egípcios, população comum, não via a hora de Israel ir embora, porque eles falavam, se vocês não forem embora, nós vamos morrer tudo, por causa das pragas. Aí quando Israel saiu, eles falavam, vocês podem ir, podem levar o que vocês quiserem, contanto que vão embora logo daqui. Eles queriam ficar livres dos israelitas. Então tudo que os israelitas pediram, eles deram. Então eles saíram com ouro, prata, bronze, tecido, levaram bastante coisa lá do Egito. E tudo isso foi usado mais tarde para a construção do tabernáculo. E toda a mobília com seus utensílios e seus detalhes apontam para a vida e obra de Cristo. Então, foi quando mais eu aprendi sobre a obra redentora de Cristo, foi estudando sobre o tabernáculo. Agora vamos ver aqui algumas características do tabernáculo. O tabernáculo, ele estava sempre aberto. Como Cristo está sempre presente, está sempre pronto a receber o pecador. Então, a qualquer hora, o pecador decide aceitar Jesus, ele está sempre pronto para receber. Lembra do ladrão da cruz? Na última hora lá, né, já prestes para dar o último suspiro lá, o ladrão da direita, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quer dizer, na última hora. Então, como Cristo está sempre pronto a receber o pecador, ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, somente, outra característica, né? Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos, que é aquela parte mais íntima do tabernáculo, para fazer expiação pelos pecados do povo. Hebreus 9, 6 e 7. Lembrando que no Antigo Testamento tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, que estava acima do sacerdote, era o escolhido, tá? Ungido por Deus para exercer essa função. Então tinha o sacerdote, que era um vários, e tinha o sumo sacerdote. No tempo de Moisés era Arão, o irmão dele, era o sumo sacerdote. Então vamos lá. Hebreus que eu falei lá, né? Estando tudo assim preparado,
Os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo. Veja bem, no lugar santo. No santo do santo, não. Então, no lugar santo, os sacerdotes podiam entrar. Lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. Então, eles tinham o seu ministério para fazer. No entanto, somente o sumo sacerdote, que no caso lá era Arão, entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, primeiro ele tinha que oferecer o sacrifício pelos seus pecados, pedir perdão, e depois ele intercedia pelos pecados de toda a nação, inclusive pecados cometidos involuntariamente, que os israelitas nem sabiam que tinham cometido, mesmo aí. Arão ele tinha essa função, ele intercedia pelos pecados cometidos por ignorância. Então tá aqui, ó. Então Arão, uma vez por ano, ele entrava aqui e ficava então, ó, rodeando a arca, fazendo a aspersão, né, do sangue e orando a Deus, pedindo perdão pelos pecados dele e de toda a nação. Nós vamos ver depois, tem um capítulo só sobre isso aí. Outra característica é que o caminho para a presença de Deus ainda não estava aberto. Tanto é que só uma vez por ano o sumo sacerdote que entrava. As pessoas comuns não entravam, nem o sacerdote. Hebreus 9:8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Ou seja, quando fala aqui de primeiro tabernáculo, vamos entender o tempo da lei, ou seja, aqueles mandamentos, estatutos, tá, da lei que Deus deu a Moisés. Então, desde Moisés até Cristo, ele chama de primeiro tabernáculo aqui, ó. Mesmo Salomão tendo construído o templo. Salomão depois foi destruído, depois Zorobabel, mas ele estava sob a lei. Então aqui, quando fala enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo, enquanto eles estavam ainda diante do sacrifício da lei. É isso que significa. Agora vamos ver o significado dos materiais das cores. O ouro. O ouro, ele é uma figura e sombra da glória de Deus. A Bíblia diz na Apocalipse 21, verso 21b, né, que a praça da cidade é de ouro. Olha só, a rua principal da cidade, na outra versão fala praça, era de ouro puro, como vidro transparente. Então, ouro bem brilhoso. O propiciatório e o castiçal eram de ouro puro, que estava no lugar santo. O propiciatório ficava no Santo do Santo, lá em cima da arca, e o castiçal ficava no lugar santo, era de ouro puro. A arca e a mesa e o altar de incenso eram cobertos de ouro. Então, eram feitos de madeira de acácia, mas coberto de ouro. Então o ouro fala da glória de Deus e a prata. A prata, na Bíblia, fala de resgate, de redenção. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Olha o que diz Mateus 26:15. E lhes perguntou, que me darão, aqui é o Judas Iscariotes, o traidor, né? Perguntou para os soldados, o que me darão se eu o entregar a vocês? Ou seja, se entregar Cristo a vocês. E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Então, prata fala de resgate e redenção. José, famoso também, José do Egito, ele foi vendido por 20 moedas de prata, de Gênesis 37:28. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Aqui os irmãos queriam matar, mas houve intervenção. Um dos irmãos falou, não vende não, não mata não, vamos vender. Então eles ficaram livres, queria ficar livre de José, porque José ele tinha sonhos, tá, que eram verdade, né? Ele sonhava que seus pais, seus irmãos se prostravam diante dele e tal. Então os irmãos ficaram com ciúme e resolveram dar fim. Aí depois de muita discussão resolveram vender e ele foi parar no Egito, mas foi vendido por 20 moedas de prata. Então prata fala de resgate e de redenção.
Agora vamos ver os assim, ainda, materiais ainda. O cobre, também, dependendo da versão, fala bronze. O que é o bronze? O bronze é uma liga metálica. Se você pegar o cobre e misturar com estanho, dá o bronze, ok? Então o cobre ele consta na tabela periódica de elementos, o estanho também. O bronze não, porque o bronze ele não é um metal primário, então ele é uma mistura do cobre com o estanho. Então tem Bíblia que fala cobre, outra fala bronze. Então para nós, nosso estudo é a mesma coisa. Então o cobre ou bronze fala de justiça, de condenação. Jesus veio a primeira vez para salvar, mas a segunda vez, é que nós estamos esperando, ele virá para julgar e com pés de bronze. Está lá em Apocalipse 1,15. Os seus pés, aqui João está vendo, né, na ilha de Patmos, naquela revelação que ele teve, aí descreveu Apocalipse. Seus pés eram como de bronze, como o bronze, nunca repetindo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Então, quando a Bíblia fala de bronze, lembre-se, fala de julgamento, justiça, condenação. E a madeira, ela fala da humanidade de Cristo, tá? Agora vamos falar das cores. A cor azul, ela lembra o céu. E ela está associada, essa cor azul, ao evangelista João. E esse evangelista João, ele apresenta Jesus como o próprio Deus. E Deus está no céu. O Jesus veio do céu. Então, a cor azul lembra o céu, tá? Olha só o que diz João 1,1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo é o próprio Deus. Então, a cor azul, se tem que falar agora da cor azul, a gente vai falar depois nas cores das cortinas. A cor azul fala do céu e está associado ao evangelista João, tá? É Jesus vindo do céu. A cor púrpura, ou roxo, ela lembra realeza, é a cor imperial, é a cor preferida dos reis. Ela está associada a Mateus, então o evangelista Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus e o rei dos reis. Nós não vamos ler porque é muito grande, ó, capítulo 11, 12, 13, 24, 25 de Mateus. Então, quando falar da cor púrpura, tá associada ao evangelista Mateus e está associada a uma cor imperial, porque Mateus apresenta Jesus como o rei dos reis. A cor carmesim ou vermelho, ela lembra o sangue e ela está associada ao evangelista Marcos. E esse evangelista Marcos apresenta Jesus como o cordeiro sacrificado, que veio para servir e nos resgatar pelo seu sangue. Então, a cor carmesim lembra sangue. O branco, lá no Antigo Testamento, ele não fala branco, fala linho fino. Tá? Então, quando falar branco, lá no livro de Êxodo e Levítico, branco, linho fino, é a mesma coisa. Branco, linho fino. Fala de perfeição, pureza. Tá? E esse branco, o linho fino, está associado ao evangelista Lucas. Então, o evangelista Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, sem mácula e sem pecado, portanto, puro. Tá ok? E com isso, eu vou encerrar aqui, que já deu 24 minutos. Na próxima aula, a gente continua falando as peças do tabernáculo, tá ok? Então a gente comenta na semana que vem e termino por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus contatos, com os seus amigos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.